Meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, estamos com mais uma live. Hoje, dia 7 de abril de 2020. Então, nós queremos convidar a todos para que possamos bater um papo nesta tarde ou fim de tarde, onde podemos trazer algumas contribuições, algumas reflexões que queremos fazer. Então, convido a todos para se conectarem conosco nesse dia, para que possamos, nesse bate-papo, trocando ideias com as Eias, começarmos a discutir alguns temas que considero importantes. Então, quero aqui cumprimentar todos os nossos amigos e amigas, companheiros e companheiras que estão já se sintonizando aqui, se conectando aqui no Facebook para esse bate-papo nessa terça-feira, dia 7 de abril do ano de 2020. Então, muito obrigado a todos que já estão se conectando e a gente vai trocar um papo aqui que eu considero importante. Nós estamos vivendo realmente dias difíceis, dias tenebrosos, para muitos dias assombrosos, e tudo isso traz uma preocupação muito forte para muita gente. Tem pessoas que entram até em pânico, Tem muita gente nervosa, muita gente que está até tomando algum tipo de medicação para poder até dormir, Enfim, são tantas situações, e quando a gente liga a televisão, ou liga o rádio, a gente lê no jornal, tem sempre aquele noticiário, realmente nada assim, com nada de coisas boas para a gente, A cesta que tem para a gente é uma cesta realmente que traz certas preocupações. E a gente entende as pessoas, entende a todos pelas suas preocupações. Então, quero aqui, vivendo, Todos nós estamos vivendo nessa quarentena, então quero saudar a todos, um abraço, um aperto de mão, e dizer que nós estamos aqui com muita alegria, tá certo? Esperançoso ou esperançosos todos nós estamos, para que esse tempo possa mudar e que a gente consiga voltar à normalidade. Eu estava conversando com algumas pessoas e elas diziam para mim: Oséias, eu nunca imaginei, nunca refleti a importância do aperto de mão. Eu só estou percebendo que o aperto de mão era importante agora que eu não estou podendo apertar a mão de ninguém. Outros dizem: olha, Oséias, eu não sabia que o abraço era uma coisa magnífica. O abraço era coisa muito prazerosa. Eu não sabia disso. E agora estou percebendo porque eu não posso abraçar. Outros dizem assim: olha, a coisa mais importante do mundo é a nossa liberdade de ir e vir. De sair de casa, de poder ir trabalhar, de poder passear, de ter nossa vida dentro da tranquilidade. E eu nunca me dei conta que isso era importante. Hoje eu percebo que é muito importante. E que faz falta. E que faz falta eu poder visitar as pessoas, receber visitas. Entende? Coisas que a gente não prestava atenção. Coisas que a gente nem sequer parava um pouquinho para pensar. Hoje, a gente começa a fazer as reflexões nesse dia a dia
e a gente começa a perceber o quanto todos nós somos importantes, o quanto todos nós precisamos ser mais solidários. Agora a gente está percebendo o valor da solidariedade. Agora a gente está percebendo que o compartilhar com o próximo é algo que traz satisfação para qualquer um de nós. Então essa é a lição que a gente começa aprendendo nesse momento que a gente está vivendo essa realidade. E é por isso que nós aqui na live hoje, tá certo? Nessa live de hoje, trocando ideias com as Eias, nós vamos falar um pouco dessas questões, desse discurso que é necessário, tão importante, e que muitas vezes nós não temos tempo, nós não valorizamos. Não é verdade? Quantas pessoas dizem a mim, rapaz, eu precisaria ter um tempo maior para isso, para aquilo, mas eu nunca tinha tempo. E agora eu estou percebendo a importância do tempo que tantas pessoas menosprezam. Não é verdade? Quantas vezes nós estamos menosprezando o tempo? E aí, agora vem essa realidade que nós estamos vivendo e vai mostrando para a gente o quanto o tempo é importante, é necessário, precisa ser observado. A gente vai observando tantas coisas que antes a gente, como eu já falei, antes a gente nem sequer imaginava, não é? Então, gente, vamos viver esse momento e vamos tirar uma lição positiva desse momento. Entende? Vamos viver intensamente esse momento, mas vamos tirar uma lição que seja positiva, uma lição que possa trazer para a gente um ensinamento para a vida inteira. Porque nós não vamos ter mais, espero eu, outra experiência igual a essa que estamos passando. Nós não vamos. Não é? Eu vejo que a última experiência faz tantos anos que ninguém lembra mais. A última experiência desastrosa, ou tenebrosa, como eu falo, foi em 1918. Nós não éramos nascidos. Não é? Então esse momento para a gente é muito novo, e todos nós estamos aprendendo com ele. Né? Eu quero aqui cumprimentar também todos os nossos companheiros e companheiras, amigos e amigas que entrem ou que entrarem na nossa live e deixar também as suas contribuições. Eu vou registrar todas as contribuições aqui. O professor Roberto Corrêa, já agradeço o professor Roberto Corrêa que está conosco, né? E ele inicialmente, ele já deixou aqui já cumprimentando, né? Olá, vereador Oséias, muito bem. E ele faz aqui um comentário que é importante, né? Ele diz assim, a hidroxicloroquina deveria ser testada pelo menos em pacientes terminais. Há muita divergência sobre isso, principalmente porque foi lembrada pelo presidente Bolsonaro. O ministro da Saúde é contra, mas não explicou por que não se intensificam as pesquisas científicas. Dinheiro para isso tem. Eu e muita gente já dissemos de onde poderia sair. É verdade. Eu vejo que o professor Roberto Corrêa tem toda a razão quando ele coloca essa sua preocupação com esses testes de medicação, né? Eu vejo que é necessário testar tudo que for de medicação possível, porque só vamos saber se vai fazer efeito na aplicação. Concordo inteiramente. Não é como eu já falei, essa pandemia aí trouxe para a gente, tá certo? Está trazendo para a gente grandes ensinamentos, e o primeiro ensinamento é que nós estamos engateando na ciência. Não é? O nosso conhecimento científico ainda é muito pequeno, tá certo? Em relação ao conhecimento que é necessário. E olha que o mundo tem um conhecimento extraordinário, mas a gente está percebendo que um vírus veio para desafiar toda a humanidade. Toda a humanidade. E esse momento é um momento que todos nós estamos aprendendo. Uns estão aprendendo com amor, com a pesquisa, etc. Outros estão aprendendo com a dor. Esse é um momento ímpar da história
contemporânea da humanidade, não é? Essa é a minha avaliação. Então, esse momento traz para a gente algumas coisas que precisamos refletir sobre elas. Você já observou sobre solidariedade? Quantas vezes nós não somos solidários para com as pessoas? Nós queremos que as pessoas sejam solidárias para conosco. Mas será que nós somos solidários para com as pessoas? Agora nós estamos percebendo que a gente precisa ser solidário para com as pessoas, para que as pessoas possam ser solidárias para com a gente. Entende? É importante a gente fazer essa reflexão, fazer a reflexão que a gente precisa compreender o outro, que nós não queremos compreender, mas nós queremos ser compreendidos. Nós queremos ser compreendidos, mas compreender o outro, nós não queremos. Então, esse momento é momento de reflexão. E eu vou já começar a perguntar aos nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham nessa live, para que vocês escrevam aí que lições podemos tirar dessa pandemia que estamos vivendo. Que lições podemos tirar desses dias tenebrosos, desses dias difíceis que estamos vivendo, com tanta preocupação? Qual é a lição positiva disso? Eu gostaria de contar com a sua contribuição, com a sua colaboração. O professor Roberto Corrêa diz: é verdade, o Brasil não investe em pesquisas científicas. Esse é o maior erro que cometemos. E olha que o professor Roberto Corrêa vem dizendo isso há muito tempo aqui nas nossas lives, não é? Ele que é professor na área de exatas, fica sempre o tempo inteiro falando da importância de investir na pesquisa, de investir na ciência, de investir nesse conhecimento, gente. Então nós estamos percebendo que nós estamos perdendo muito porque talvez não investimos o quanto deveríamos ter investido nessas pesquisas, não é? E poderemos sofrer muito mais no futuro se a gente não parar, tá certo, para pensar essas questões e tomarmos uma iniciativa, porque tudo depende de uma iniciativa. Qual é a iniciativa? Investir no conhecimento, não é? Investir no conhecimento. Então todos nós estamos agora, não é? Eu diria que todos nós estamos no mesmo barco. Mas eu estava entrevistando hoje uma pessoa que participou do nosso programa pela Rádio Sairé FM, pela manhã, e a pessoa disse: olha, nós estamos enfrentando uma tempestade, e nós não estamos num barco só. Existem muitos barcos, não é? Muitos barcos que estão enfrentando aí esse mar, não é? Com ondas tenebrosas, nessa tempestade. E aí o entrevistado dizia: nós precisamos, não é, tirar uma lição positiva disso, e também nós precisamos, não é, exercer um pouco da nossa fé. O professor Roberto Corrêa deu a sua contribuição aqui e continua também nos assistindo. Também o José Paulo Sabias diz: o José Paulo diz assim: sabe as palavras, professor Roberto Corrêa. Na minha concepção, é para o ser humano saber que Deus é Deus. O homem se corrompe, a nação se destrói, mas Deus continua sendo Deus. Verdade, e Deus não muda. Isso aí, o homem pode mudar, tudo pode mudar, porque se mudar não é Deus, não é? Deus não muda e nem pode mudar, porque se Deus mudar não é Deus, não é? Deus é Deus. Deus não é o homem é diferente, não é? O José Rodrigues: olá, vereador Osés, valeu muito mesmo por se importar bastante com o povo de Sairé. Muito obrigado, amigo José Rodrigues, pela sua participação aqui na nossa live, não é? É importante a gente fazer aqui sempre essas reflexões. Eu percebo que tem pessoas assim: mas rapaz, isso não importa.
isso, isso é besteira, não é? Muitas pessoas podem até pensar que isso é besteira, isso não vale. Muitas não, uma ou outra pessoa. Gente, a conversa, essa conversa nossa toda terça-feira, nessa live, essa conversa faz com que eu possa conhecer mais quem está nos acompanhando, interagindo com a gente, e todos vocês vão conhecendo um pouco mais do pensamento, daquilo que eu defendo, daquilo que eu entendo como verdade, ou como verdades. E isso tem sido muito importante porque nós só temos a aprender. Quando cada pessoa vai colocando o seu posicionamento, mesmo contrário às minhas ideias, eu estou aprendendo com essa pessoa, porque eu passo a analisar aquilo que eu estou dizendo. Eu passo a refletir sobre tudo aquilo que eu estou dizendo, não é? A verdade está sempre no meio, nunca nos extremos. E a gente vai aprendendo uns com os outros, não é? Por isso que quero agradecer aqui ao José Rodrigues, né, quando ele faz essa menção que eu estou me importando, me preocupando com o povo. E é nosso dever nos preocupar uns com os outros. E eu, na condição de vereador aqui no município de Sairé, principalmente, né? E a gente tem procurado estar sempre atento a essas e tantas outras questões que a gente vai tratando no nosso dia a dia. Então, meus amigos e amigas, não é? É importante essa reflexão, considero isso como necessária, né, para o nosso crescimento. O José Rodrigues ainda diz: o pessoal de Sairé está mais calmo devido às informações que você fala. E é por isso que eu assumi um compromisso com a Rádio Sairé FM, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia, de fazer um programa especial onde a gente passa os esclarecimentos, né? Traz esclarecimentos de tudo que está existindo com relação a esse coronavírus, mas nós estamos entrevistando várias pessoas. Estou entrevistando padres, pastores, não é? Agricultores, também políticos, não é? Tenho entrevistado prefeitos, secretários, tenho entrevistado muitas pessoas que têm participado do bate-papo, e nessa entrevista a gente vai analisando cada momento. Né? Os tempos são difíceis, como eu sempre falo, tempos tenebrosos, mas nós precisamos estar de cabeça erguida, porque tudo isso vai passar, minha gente. Tudo isso vai passar. Mas enquanto nós estamos vivendo esse momento, nós não podemos esquecer, tá certo, que estamos no município, não podemos esquecer o nosso trabalho, os nossos afazeres, os nossos compromissos, não é verdade? Esse ano é um ano importante, é um ano eleitoral. Até o presente momento, nós temos a confirmação que vamos ter eleição para prefeito e vereador no ano de 2020. Pelo menos esse é um desejo de muita gente que eu tenho ouvido falar pela imprensa. O próprio presidente da Câmara dos Deputados já se pronunciou favorável que se tenha eleição. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm se posicionado favorável à realização da eleição, já que ela vai acontecer em outubro e a campanha eleitoral vai se dar no período de 15 de agosto até o final de setembro. Então, eles estão analisando que pode, sim, se ter a eleição municipal esse ano. Então, enquanto nós estamos vivendo esse momento, não é, com esse clima, esse cuidado, essa preocupação com a saúde, primeiramente, essa preocupação com a economia, também tem que se ter a preocupação com a política, porque é na eleição que nós elegemos os nossos representantes. É na eleição, é através da eleição que a gente elege prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Então a gente não pode estar desapercebido de nada. Temos que estar sempre observando todos os ângulos. E é preciso fazer essa discussão. É preciso fazer essa discussão. Nós não podemos deixar ela para lá, porque é importante. Esse momento que a gente está vivendo de crise por causa
da pandemia do coronavírus, isso realmente vai passar. Não é eterno, não. Vai passar, é um momento. É um momento. É um momento difícil, mas nós somos mais fortes do que tudo isso que está acontecendo. Por isso que nós vamos ser mais do que vencedores. E é por isso, companheiros e companheiras, que eu digo para você, levante sua cabeça. Levante sua cabeça. Nada de tristeza, nada de pânico, nada de preocupações exageradas. Uma preocupação sim, uma preocupação a gente sempre vai ter. Porque se a gente não tiver preocupação nenhuma, a gente não está sadio, não está com a saúde mental realmente completa. Não é? A gente tem que ter uma preocupação, a gente tem que se precaver, a gente tem que ter os cuidados. As autoridades sanitárias do país estão dizendo para a gente como é que a gente tem que fazer, para a gente se cuidar, para a gente estar buscando se distanciar desse vírus. Mas esse vírus pode vir ao nosso encontro. E mesmo que ele venha ao nosso encontro, vamos continuar de cabeça erguida, firme, forte, porque assim a gente vai vencer esse desafio. Já vencemos tantos desafios, esse é apenas mais um desafio. E nesse desafio que nós estamos enfrentando, qual é a lição que Oséias tira dele? Não é? Eu estou perguntando, qual a lição que você tira? Não é? A Valéria Germana Carvalho, que está lá na Bahia, Salvador, Bahia, grande abraço. Ela diz, boa tarde, vamos confiar no poder de Deus. Olha o que a Valéria diz pra gente. Vamos confiar no poder de Deus. E isso, a gente pode perder a nossa fé. Vamos confiar em Deus, não é? Que Ele é quem protege todo mundo mesmo, não é? O grande protetor. Só que esse vírus está sendo importante para todos nós, não é? Esse vírus está sendo importante para todos nós. Como eu comecei a nossa live dizendo, a gente, como era que a gente estava olhando o outro? Não é? Quem era o próximo da gente? A gente achava que o próximo da gente estava vivendo a milhões de quilômetros de distância da gente. Muitas vezes a gente esquecia que o nosso próximo está do nosso lado. Quantas coisas a gente deixou de acreditar, deixou de investir, não é verdade? Então, a gente precisa repensar um pouco nesse momento. Quero aqui cumprimentar o professor Aspreno Marcos. Aspreno Marcos, professor, presidente da Academia de Ciências e Letras de Camusim de São Félix, e está nos dando a alegria de estar conosco. E ele traz a sua contribuição, não é? A contribuição do professor Aspreno Marcos é acreditando em nós e com fé em Deus que vamos sair dessa dificuldade. Nós precisamos acreditar mais em nós. Que também, com o passar do tempo, eu tenho percebido que muitos de nós estamos deixando de acreditar na nossa potencialidade. E isso é um problema. E é por isso que nós precisamos, conforme o professor Roberto Corrêa já falou, investir mais na ciência. Porque nós estamos esperando que a cura venha de países desenvolvidos. Mas nós temos que investir no nosso país, na ciência aqui do nosso país. A gente precisa investir mais na universidade, para que os projetos que lá estão tramitando, esses projetos possam trazer para a gente as respostas que queremos, inclusive sobre o coronavírus. Inclusive sobre o coronavírus, repito. Não é? Nós temos, foi mostrado aí pela mídia, pela imprensa, várias universidades com vários equipamentos que estão quebrados, porque as universidades não tiveram dinheiro para consertar esses equipamentos. E se esses equipamentos estivessem funcionando perfeitamente, estaria ajudando agora na pesquisa para se conseguir, tá certo, um remédio, uma cura, um tratamento para esse coronavírus. Está vendo que faz falta? Quando não investe no conhecimento, sempre faz falta. Por isso que não é gasto. Investir com a ciência não é gasto, gente. É investimento. Porque nós temos o retorno de tudo isso. E o retorno, quem é que sai ganhando? Somos todos nós.
Então, muito obrigado ao professor Aspreno Marques pela sua participação, né, quando ele coloca isso, que é preciso acreditar em nós, é acreditando na gente. Não é? Povo forte, destemido, corajoso, estudioso, que gosta de pesquisar, só precisa mais de incentivo e com fé em Deus. Não é? Deus é quem nos dá o dom da vida, não é verdade? A oportunidade de viver. Zé, mas se Deus dá o dom da vida, a oportunidade de viver, e por que tantas pessoas estão morrendo de doenças, disso ou daquilo? É Deus? Não, não é Deus que é. Deus não tem culpa de nada disso, tá certo? Nós temos o livre-arbítrio para que nós possamos seguir a nossa caminhada fazendo as nossas escolhas, né? A Josiane Nica Caetano, ela diz assim: a lição que tiro disso, tudo que estamos passando, é que eu cuidando de mim, eu também estou cuidando do meu próximo. Na medida que eu não saio de casa, eu evito pegar o problema e, consequentemente, passar para alguém, caso tenha, sem nem saber. E se eu pensar não somente em mim, eu estou fazendo o que Jesus faria. Aliás, Jesus está querendo transbordar amor e cuidado disfarçado em nós. Pois é, ela tem toda a razão, tá certo? A Josiane tem toda a manda, um beijo para ela, né? Para ela, para a Lália, para a Brena, que estão nos acompanhando. Né? Eu quero até repetir o que ela falou, né? A lição que eu tiro disso, tudo que estamos passando, é que eu cuidando de mim, eu também estou cuidando do meu próximo. Por quê? Porque eu estou me prevenindo, logo eu não vou também passar o problema para ninguém. É verdade. Na medida que eu não saio de casa, eu evito pegar o problema e, consequentemente, passar para alguém, caso tenha, sem nem saber. Se eu sair de casa, muitas pessoas estão achando que isso é besteira e tal, lá vai. Então, essas pessoas saem, podem ser contaminadas e trazem o problema para dentro da sua casa. Não é? Esse é um problema que a gente está verificando em muitos lugares. E ela diz mais: e se eu pensar não somente em mim, eu estou fazendo o que Jesus faria. Aliás, Jesus está querendo transbordar amor e cuidado disfarçado em nós. Que a gente possa ser esse veículo de transbordar amor para todo mundo, não é essa compreensão. Também aqui nós temos o professor Daniel, né? O professor Daniel participando da nossa live aqui. Ele diz, Dandan Nascimento: na verdade, Osés, se precisa aqui no Brasil investir e priorizar a saúde, a educação, tecnologia e ciência. Pois é priorizar o conhecimento. Priorizar o conhecimento. A gente precisa fazer isso em todas as instâncias, minha gente. Em todas as instâncias, tá certo? Concordo inteiramente. A professora Carla Albuquerque diz: boa tarde, companheiro. Investir em pesquisas, educação e saúde deveria ser prioridade. Deveria ser prioridade. Concordo inteiramente, tá certo? Vamos mais fazendo a leitura aqui das contribuições dos nossos amigos. Né? O professor Dandan Nascimento diz: deixar esse negócio de dizer que o Brasil é o país de futebol. País do futebol. Precisa dizer que o Brasil é o país da educação, da saúde e das ciências. Pois é, e eu nem sei se o Brasil é o país do futebol mais, viu? Eu acho que, não sei, tem muita gente que vai discordar de mim, dizer, não, é o país do futebol, é o país de tantas coisas boas, né? Não é verdade? Mas se nós investíssemos mais em saúde, em educação, tá certo? Ou seja, se a gente investisse mais na pesquisa científica, nós daríamos um passo a mais. Todos os países de primeiro mundo, eles investiram pesado na ciência. Todos os países. Eu quero que alguém levante o nome de um país que seja desenvolvido que não investiu em ciência. Investe em ciência, minha gente. Então, a saída é essa. Investir na ciência. Estamos percebendo o quanto ela faz falta no momento desse, né? Nós queremos a cura, nós queremos o tratamento para esse Covid-19 e nós estamos enfrentando grandes dificuldades. Mas em breve, eu não tenho dúvidas disso,
que em breve nós vamos ter aí uma novidade. E essa novidade é a cura, é o tratamento, é o remédio certo, vai ser a vacina, não é, que vai ser descoberta aí. Muitos tratamentos, ou seja, muitas pesquisas estão avançando, não somente com medicamentos, mas esta semana a mídia anunciou, não é, a pesquisa que está sendo feita aqui no Brasil, se utilizando o plasma de pacientes que foram curados com a Covid-19 para criar, né, anticorpos, né, vão pegar esses anticorpos e vão trabalhar para que sejam colocados, né, vão ser aplicados nas pessoas para ver qual é o resultado de tudo isso. E todo mundo está com esperança, né, que o resultado vai ser positivo. Então isso aqui é importante. Então a pesquisa é importante. O professor Roberto Corrêa disse, a Sairé poderia dar o exemplo, a Secretaria de Educação poderia se chamar Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Está feita a sugestão. E eu recebo a sugestão aqui, professor Roberto Corrêa. Vou passar para a Secretaria de Educação aqui do município. Né? Sairé, a Secretaria poderia ser Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós temos que investir na ciência desde os pequenos. As crianças lá no pré-escolar, lá quando eles estão, né, na creche, gente, na primeira infância, já começar a fazer o investimento, não é, científico. Ó Zé, mas esse conhecimento, esse investimento, ele é feito nas crianças, nós poderíamos fazer com mais intensidade. Então, essa preocupação aqui do professor Roberto Corrêa, eu compartilho com ela. Eu concordo inteiramente. Nós precisamos, não é, cuidar da educação com metas. Metas. Temos que ter metas. Quais são as nossas metas? Todos nós não temos metas? Ou alguém está vivendo aí sem nenhuma meta? Não tem nenhum objetivo? Quando a gente perde o objetivo, a gente perde a vontade de viver, minha gente. Eu entendo dessa maneira. Se a gente não tem nenhum objetivo, você está vivendo para quê, Zé? Não sei. Eu estou vivendo por viver. Então a vida fica sem sentido. Eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter sonhos. Eu tenho que ter objetivos a alcançar. E eu sempre defendi isso, e eu quero, aproveitando aqui as palavras do professor Roberto Corrêa, dizer que eu defendo isso claramente. A escola precisa estabelecer metas em todas as áreas do conhecimento. Em todas as áreas. Qual é a meta que eu quero que meus alunos alcancem? Ah, Zé, mas isso a gente já tem. No diário de classe, tem lá uma parte lá que a gente coloca os objetivos. Objetivo geral, objetivos propostos, né? Ou específicos, as estratégias. Isso a gente já coloca. Tudo bem, isso está registrado no diário por registrar. Mas qual é a meta mesmo da escola? Para aquela turma? Do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, do quinto ano, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono. Cada ano desse tem que ter uma meta. E essa meta, temos que incentivar essa juventude estudantil a investigar, pesquisar. Observe, investigar, pesquisar. Outro dia eu fiz uma live aqui, não é? Desculpa, eu estou pegando um pouco mais de tempo para discutir a ideia do professor Roberto Corrêa, porque eu considero ela importante. Outro dia eu fiz uma live aqui e falei sobre a educação do campo. A educação nas escolas que estão na zona rural. A riqueza que está em volta dessas escolas. E muitas vezes o trabalho que é feito nessas escolas é um trabalho que deixa a desejar. No Brasil inteiro isso, viu, gente? Mas observe que em volta da escola você tem um ambiente muito favorável para a aprendizagem. Mas aí o aluno fica, né, muitas vezes o dia inteiro dentro de uma sala de aula, no calor, o tempo inteiro, fazendo uma repetição de lições que não tem meta alguma para alcançar. Porque a memorização de textos não leva a lugar nenhum. É pura enganação. Você memoriza um texto,
faz uma prova, ou seja, uma avaliação, e depois que você faz a avaliação, você não lembra mais de nada. Pura memorização, ao invés de haver aprendizagem. Então, na zona rural, o professor tem uma possibilidade, por exemplo, de dar uma aula sobre o meio ambiente, vivendo lá algumas situações do meio ambiente. Então, investir na ciência, alguém pensa que é preciso investir bilhões de reais para introduzir uma sala de ciência dentro de uma escola. Não é verdade, gente. Não é verdade. Entende? Não é verdade. Quantos alunos estão chegando ao 9º ano e nunca viram um instrumento, por simples que seja, que se promove ciências? Entende? Muitos não sabem, não conhecem. Não é? Então, a escola precisa ter um espaço, ter a sala da ciência, não é? A sala para ser uma oficina permanente, um laboratório de ciência. Não, mas a minha escola tem um laboratório, perfeito. Mas esse laboratório está funcionando mesmo ou não? Se não está funcionando, não é laboratório, gente. Não é laboratório. Então, se você começa a investir na criança desde os primeiros anos, bom, é futuro garantido, né? A gente está vendo aí essas competições que estão sendo feitas no Brasil e no mundo com relação à robótica. Com relação à robótica, coisa que impressiona. Garotos de 12 anos, 15 anos, produzindo projetos que os grandes empresários estão vindo conhecê-los. Conhecer esses projetos, não é? Interessante isso. A professora Carla Albuquerque diz: o professor deve fazer com que seu aluno pense e crie. Não dá as respostas prontas. Quem dá as respostas prontas não ensina, não educa, não é verdade? Então é preciso criar um ambiente para o aluno pensar e criar. Eu tenho admirado alguns projetos que existem no Brasil, não é? O projeto de robótica, eu vou chamar aqui de projeto, não é? A questão da robótica tem contagiado muitas escolas no Brasil inteiro, mas principalmente as escolas particulares. As escolas públicas precisam fazer uso disso. Quando eu fui diretor da escola Marcos de Barros Freire, nós criamos lá, nós aderimos aí à Olimpíada de Astronomia, não é? Nós fazíamos todos os anos a Olimpíada, participávamos da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Muito interessante. E os nossos alunos recebiam até medalhas. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, não é, sobre esses nossos objetivos educacionais. A gente precisa pensar um pouco as secretarias, os governos municipal, estadual. Nós precisamos pensar mais nisso. O governo federal também, não é, investir na tecnologia, na ciência e na tecnologia, desde os primeiros anos iniciais da sala de aula. Necessário isso, né? E a gente tem realmente muito conhecimento. Eu falei que uma coisa que me chama a atenção, o projeto da robótica, e um outro projeto são aqueles alunos, aquelas escolas que trabalham com uma técnica, tá certo? Eu acho que é uma técnica japonesa, né? Que eles utilizam alguns equipamentos para fazer contagem. Então, os alunos, eu vi já várias demonstrações, eles conseguem fazer uma operação matemática com a rapidez maior do que a da calculadora. Interessante, não é? Como você consegue somar tanta coisa, tantos números, com mais rapidez do que a pessoa que está com a calculadora. E aí, resultado certíssimo, né? Então, tem usado várias técnicas aí. Então, a gente precisa se apropriar disso, né? A gente precisa se apropriar disso. Para quê? Para que nós possamos avançar mais. E aí, as escolas públicas deixam muito a desejar nesse aspecto, não é? Deixa muito a desejar.
Então é preciso ter um olhar especial. Agora mesmo nós estamos vivendo esse clima, né? Esse clima aqui dessa pandemia do coronavírus. As escolas particulares já estão trabalhando com os alunos há muito tempo. Aulas através da internet, utilizando canais pela internet. Nós temos os meios para dar as aulas. Quero aqui complementar o que eu falei, que eu estava falando sobre os dois métodos que me chamam a atenção. Eu falei que a robótica é um método e o outro é o método com Soroban. Método com Soroban. É uma coisa extraordinária, gente. Uma coisa extraordinária. Eu ainda prometo fazer uma live mostrando, tá certo, esse método sendo usado. Eu ainda prometo fazer isso aqui para mostrar a todos vocês a capacidade que se adquire ao utilizar esse método. Tá certo? Você vai ficar impressionado com a capacidade. Então, nós temos tantas coisas no Brasil que acontecem, tantos projetos maravilhosos, tá certo? E a gente precisa se apropriar deles, investir maciçamente para que a gente possa ter o crescimento que nós precisamos e queremos, não é? Então, eu falo aqui que nós precisamos investir, e eu falo isso constantemente. Agora mesmo, vou repetir, as escolas particulares começaram mandando as aulas para os alunos. Olha só, o que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou fazendo uma live. Essa live aqui, qualquer professor poderia fazer. Qualquer professor, qualquer pessoa. Então, por uma live, se dá uma aula de história, de geografia, de sociologia, de matemática, de língua portuguesa, de literatura, de inglês, de espanhol, utilizando esse sistema que nós estamos utilizando agora. Por que as escolas públicas estão fechadas? Por que os alunos estão em casa? E as aulas? Não, mas as aulas não podem acontecer na escola. Sim, não pode acontecer na escola, naquele espaço que está fechado por causa da quarentena. Mas essas crianças estão em casa. De 10 crianças, 8 têm um celular. Eu não conheço uma só família que não tenha conexão com o mundo da internet. Todos nós temos. Muitas vezes pode faltar um prato de comida, mas pode observar que tem acesso à internet. Alguém da família tem. Então a gente precisa aproveitar desses momentos, ou desses meios, nesse momento, para que a gente possa estar trabalhando com o aluno na sua casa. Eu acredito que, se não amanhã, mas quinta-feira, eu vou estar entrevistando no programa da Rádio Sairé FM, pela manhã, a secretária de Educação, e eu vou colocar esse assunto. Né? O que é que nós estamos pensando para essas crianças, para esses alunos, que são crianças, jovens, adultos? O Estado de Pernambuco já tomou providência, as aulas estão acontecendo. Já começaram as aulas acontecendo, então, à distância. Então, nós precisamos colocar essas aulas à distância aqui também, em Sairé. Então, isso é uma lição que a gente tira desse momento. Observe, esse momento de isolamento social ou distanciamento social, que nós estamos vivendo em quarentena, ele está nos ensinando muita coisa. E a gente precisa aprender isso. Na religião mesmo, quantos ensinamentos nós não temos na religião? Quem que falou que para eu acompanhar a minha igreja eu tenho que estar lá com a presença física? A gente está percebendo que se eu não estou com a presença física, mas eu estou presente através dos meios que me levam a mensagem. Não é que a gente vai dizer que a presença não é importante, a presença é maravilhosa. Mas num momento como esse, que não se pode ter presença, porque todos estamos na quarentena, mas as igrejas estão fazendo o seu papel. Estamos em plena Semana Santa, onde as atividades da igreja estão sendo feitas.
pelos meios que nós temos, não é? Que a internet trouxe essa possibilidade, esse mundo amplo, não é? Que a gente se utiliza dela para que a gente possa levar a nossa comunicação, a nossa mensagem a quem quer que seja. O professor Roberto Corrêa diz: Carla Albuquerque está coberta de razão. O Brasil precisa investir em pesquisa científica. Somos apenas 8 anos mais moços que os Estados Unidos. 1500, né, foi o descobrimento do Brasil, e no caso dos Estados Unidos, 1492. A extensão territorial é praticamente a mesma, sem contar com o Alasca. Somos ainda maiores. Porque, ele fala aqui, porque, vamos ver aqui o texto, porque essa diferença enorme. Ciência e tecnologia. Tenho um primo em 3º grau que está na NASA. Claro, o que ele faria no Brasil que não investe em ciência e tecnologia? Aí ele diz: muda Brasil. Investir em tecnologia. Ele coloca o primo dele como um exemplo, né? Está hoje trabalhando na NASA. E os Estados Unidos é bem mais desenvolvido que o Brasil. É claro que esse investimento em ciência e tecnologia dos Estados Unidos foi muito importante. A gente sabe que o que faz com que o Brasil não seja o tanto assim tão desenvolvido quanto os Estados Unidos tem a ver com a colonização brasileira, não é? A colonização brasileira foi uma colonização de exploração. Os portugueses vieram para cá e exploraram ao máximo. Os portugueses queriam levar todas as riquezas do Brasil, nós aprendemos isso. Levaram o pau-brasil, levaram o nosso ouro, não é? Levaram nossas riquezas, tanta coisa se foi. Não é verdade? Porque era uma colonização de exploração. Já a colonização dos americanos, dos Estados Unidos, foi diferente. No norte dos Estados Unidos, a colonização foi uma colonização de povoamento. E quem foi que povoou? Foram justamente aquelas pessoas que foram, de certa forma, expulsos, né, da Inglaterra, pessoas que tinham uma religião diferente, né, daquela religião que predominava na Inglaterra naquele momento, e essas pessoas foram expulsas e vieram parar nas 13 colônias, né, aqui inglesas na América. Então foi uma colônia de povoamento, o norte dos Estados Unidos, né? Então as pessoas passaram a morar ali e estavam morando, residindo, fugindo da perseguição religiosa, porque eles eram protestantes. Já no sul dos Estados Unidos, a colonização foi uma colonização de exploração. Por isso que o sul dos Estados Unidos não se desenvolveu do mesmo jeito que o norte. E é por isso que mais tarde nós vamos ter uma guerra nos Estados Unidos, e essa guerra vai ser exatamente porque o norte estava mais desenvolvido e o sul menos desenvolvido, não é? E essa guerra resultou nessa transformação que os Estados Unidos vai se consolidar, não é? Investindo na ciência, na tecnologia, na liberdade, não é? E assim fez com que os Estados Unidos fosse o país que é hoje. Concordo inteiramente, comecei a nossa live dizendo: nenhum país desenvolvido é desenvolvido sem tecnologia, sem ciência. Ciência e tecnologia. E para isso temos que investir maciçamente. Mas eu quero aqui encerrar aqui a nossa live, não é? E dizer que nós estamos tirando muitas lições positivas. Algumas dessas lições tratamos aqui hoje na nossa live, com a participação de todos os nossos amigos e amigas. Vimos que a primeira lição, investir na ciência e na tecnologia. Outra lição, precisamos ter mais fé. Outra lição, precisamos acreditar mais na gente. Outra lição, precisamos ser mais solidários. Várias lições tiramos hoje. Outra lição, precisamos estar mais comprometidos com o próximo.
a partir do compromisso pessoal que muita gente não está tendo. Quando eu fico em casa, em quarentena, já que eu não sou obrigado a sair na rua, a estar em aglomeração, eu estou evitando me contaminar. Porque se eu me contaminar, eu vou levar essa contaminação para as pessoas que estão na minha casa, pessoas que estão recolhidas, que estão fazendo a parte delas, mas serão penalizadas porque eu não fiz a minha parte. Entende? Então nós estamos tirando todas essas lições. E essas lições todas vai nos fortalecer, eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Todas essas lições vai fortalecer Sairé. Sairé está sendo um exemplo para toda essa região. Você não entra em Sairé sem passar por uma barreira sanitária. Você não entra em Sairé sem que os pneus dos carros e das motos sejam esterilizados, de certa forma. Você não entra em Sairé sem que ninguém saiba quem é você, de onde veio, qual é o teu contato, se você tem algum sintoma de gripe. Isso é importante. Então, isso é uma lição que a gente está aprendendo agora. A gente está tirando essa lição por essa realidade que estamos vivendo. E tudo isso vai fazer com que a gente possa estar mais compromissado. Eu, particularmente, tenho um compromisso com todos e quero continuar tendo. E isso me deixa muito feliz, muito feliz. Meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Quero aqui agradecer a todos e a todas que estiveram conosco, que apresentaram suas contribuições. Eu estou aberto para o debate. Qualquer ideia que você tenha que goste e quiser compartilhar conosco, eu estou aqui acessível, estou acolhendo, porque é desta forma que nós aprendemos. Eu aprendo com o professor Roberto Correia, o professor Roberto Correia aprende comigo, eu aprendo com a professora Carla, eu aprendo com cada um de vocês que participaram aqui, não é? Muita gente, com o professor Dandan Nascimento, a gente aprende com Valéria, que não é professora, mas poderia ser professora, com o professor Asprênio Marcos, que eu estou até desde ontem tentando entrar em contato com ele por telefone, para ele participar do nosso programa pela Rádio Sairé FM na manhã, mas quem sabe, logo logo a gente consegue, né? Bom, por hoje é só, mas se Deus quiser, firme e forte, estaremos na próxima terça-feira para mais um momento de Trocando Ideias com Azéias. Até lá!